Oi, gente, tudo bem? Sou eu, Shailen Galdino, sou assistente social, sou professora de serviço social e sou aqui mentora do serviço social para concursos. No vídeo de hoje eu trouxe 5 leituras fundamentais para você que quer compreender melhor, estudar melhor e você que ama fundamentos históricos e teóricos metodológicos do serviço social. Gente, eu amo fundamentos, tá? E eu trouxe 5 livros que são fundamentais para você entender a profissão, entender o serviço social, entender como o serviço social está colocado na história, como o serviço social surge, como o serviço social se transforma, como o serviço social se coloca na sociedade. Veja, quando a gente fala de fundamentos históricos e teóricos metodológicos, a gente não está falando apenas da história do serviço social como coleção de fatos, de datas que acontecem na categoria. Os fundamentos do serviço social, ele não é história do serviço social, ele também parte da história, mas ele é compreender o serviço social nos seus fundamentos. O que faz surgir o serviço social? Qual o seu significado social? Qual a sua, digamos assim, posição no processo de construção das relações sociais? Então, eu trouxe 5 livros que eu acho que vão ajudar muito vocês a se apaixonar, como eu, pela disciplina de Fundamentos do Serviço Social. Claro que eu trouxe esse livro aqui, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da Marilda Vilela Yamamoto e do Raul de Carvalho, mas esse livro, gente, eu nem coloquei na conta dos 5, porque esse livro é a base de tudo, é o que a gente chama de Bíblia, né, do serviço social, porque foi aqui que tudo começou. É nessa obra da Marilda Yamamoto e do Raul de Carvalho que se tem, né, digamos assim, um grande marco da inauguração do serviço social dentro de uma perspectiva crítica que vai romper com o serviço social tradicional. Assim é apontado por vários autores e é consenso na literatura do serviço social que foi essa obra da Marilda, publicada em 1982, que o serviço social, né, inaugura o processo de intenção de ruptura. Claro que essa obra, ela é fruto de uma longa pesquisa, ela é fruto de anos da pesquisa da autora, né? Apesar de ser publicada em 82, ela começou a pesquisar para fazer esse livro ainda no final da década de 70. Então, essa obra, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, é a obra basilar para se compreender o serviço social. Obviamente, ela é uma obra muito densa, tá? Porque, de fato, é uma obra que a Marilda vai trazer várias e várias categorias e que ela vai trazer a sua principal tese, né, que é o serviço social inscrito no processo de reprodução das relações sociais, como o serviço social vai surgir atrelado às expressões da questão social, portanto, atrelado à resposta do Estado às demandas das classes, mas também às demandas do empresariado, enfim. É uma obra que é fundamental, certo? A primeira parte é mais teórica e a segunda parte é mais histórica e traz informações fundamentais. Eu particularmente gosto muito, principalmente do capítulo 2 desse livro. Eu acho fantástico. Vocês veem esse meu livro aqui é ainda a versão antiga, era a 25ª, é uma publicação de 2008, eu acho que muita coisa, né, já existe hoje uma versão mais atualizada dentro dos novos padrões da ABNT, mas o conteúdo é o mesmo, né? Ela não mudou a obra, não muda a sua importância nem a sua excelência. Marilda, todo mundo sabe, rainha do serviço social brasileiro. E agora vamos para as 5 obras que eu considero porque elas são posteriores a esse livro, né? Por isso que eu vou trazer outras indicações para a gente compreender melhor o serviço social, os fundamentos, a história, o porquê de ser do serviço social, o que explica a existência do serviço social, indo ali a fundo, não só na coleção de fatos históricos, mas compreendendo, né, as suas demandas históricas. Vou começar pelos clássicos de José Paulo Neto, que é Ditadura e Serviço Social no Brasil, certo?
Esse livrinho aqui meu também é versão antiga, tá, gente? Mas o conteúdo é o mesmo. É nesse livro que José Paulo Neto, ele vai falar sobre o movimento de reconceituação. É, digamos assim, uma das principais contribuições desse livro. E é importante destacar que esse livro do José Paulo Neto, ele é, né, digamos assim, parte desse livro aqui, que é Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Esses dois livros são parte da tese de doutorado do José Paulo Neto, que ele dividiu para publicar. Então, nessa parte, ele vai fazer aqui uma análise do serviço social no Brasil pós 1964. É o que ele chama, né, de uma análise do serviço social no processo de autocracia burguesa, que nada mais é que o processo de ditadura militar que a gente vive no Brasil. Então, ele vai fazer toda essa análise, portanto, ele vai fazer uma análise do movimento de reconceituação. No primeiro capítulo, ele vai falar o que é a autocracia burguesa, né? No segundo capítulo, ele vai falar sobre esse processo de renovação do serviço social, sob os marcos da autocracia burguesa, renovação do serviço social, que lembrem-se, não é a mesma coisa que movimento de reconceituação, embora há similitudes, porque a renovação no Brasil ela é diferente da reconceituação na América Latina, e aí que ele vai trazer todas as tendências, né, do movimento de reconceituação, que começa em 65, termina em 75, que ele vai trazer as principais tendências. Primeiro, que a perspectiva modernizadora, que é a primeira tendência. A segunda é a reatualização do conservadorismo. E a terceira tendência, que é a intenção de ruptura. Esse livro do Zé Paulo, gente, ele é fundamental para entender o movimento de reconceituação, certo? Mas quero dizer que ele não é o único. Há hoje já novas publicações com pesquisas mais, né, atualizadas do que essa do José Paulo Neto, o que não desmerece esse trabalho de José Paulo Neto. A Marilda Yamamoto vem pesquisando o movimento de reconceituação numa outra perspectiva, inclusive sinalizando novas tendências de movimento de reconceituação. Isso aí fica para um outro vídeo, tá? Mas os concursos adoram esse livro. Quem é de graduação tem que passar por esse livro, porque de fato é uma tese de fôlego do José Paulo Neto. O José Paulo Neto, ele tem o outro livro que eu falei para vocês, que é o Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Nesse livro, que é um livro, gente, denso, muito denso, eu acho que eu já li esse livro umas 3 vezes, e toda vez que eu leio esse livro, é impressionante como o José Paulo Neto me dá uma nova informação. É uma capacidade intelectual que poucos têm, que é uma escrita de síntese, né? Inclusive ele já mencionou que esse é um livro que é para ser lido na pós-graduação pela sua densidade, por trazer diversas categorias, que o Zé Paulo Neto, ele vai falar justamente dessa ligação do serviço social com a emersão do capitalismo monopolista, que é onde o Estado amplia suas funções, passando a exercer funções econômicas e políticas e, portanto, criando mecanismos para se relacionar com as classes sociais, que são as políticas sociais, para atender, claro, as demandas, as expressões da questão social. E aqui ele vai fazer toda essa discussão de Estado, de questão social, de política social e de capitalismo, obviamente. E no segundo capítulo, ele vai falar sobre aquela tese que todo mundo morre de medo, que é a tese do sincretismo do serviço social. É pesadinho, mas é uma tese bem importante para compreender o trabalho profissional, que aí ele vai falar da prática indiferenciada. Daqui a pouco vou falar sobre isso, porque a Marilda tem uma crítica a essa tese do Zé Paulo Neto. Esse livro também, ele vai ter lá no finalzinho dele um apêndice chamado Apêndice à terceira edição, né? 5 notas a propósito da questão social, que é um texto muito gostosinho, que José Paulo Neto ele vai falar sobre 5 pontos, trazendo um resumão, assim, muito bom sobre questão social, em que ele vai falar o conceito, sobre as polêmicas que tem atualmente. É um texto, assim, que não fica velho. Eu já li também muitas vezes, é um texto fenomenal, o anexo. Está disponível na internet porque foi uma palestra que ele deu. Esse livro, gente, é muito bom e, assim, tem que ter muito fôlego para ler ele, tá? O quarto livro
tá? Eu já vou amenizar um pouquinho, vou trazer um livro mais didático, um livro mais leve, e eu acho um livro até subestimado, que é esse aqui, ó, do Carlos Montanho, que é A Natureza do Serviço Social. Vocês sabem que o Carlos Montanho, ele é hoje professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele é natural do Uruguai. E esse livro, ele foi publicado primordialmente em espanhol, em La Natureza del Serviço de Trabalho Social, certo? E aí, o que ele faz nesse livro? Ele vai discutir como vários autores analisam, né, a história, a gênese do serviço social. E aí ele vai trazer duas teses sobre a natureza do serviço social. A tese que ele considera, digamos assim, uma tese mais voltada para o status quo, né, que é a tese da endogenista, da perspectiva endogenista, que é uma tese que avalia o serviço social em si mesmo, e ele também vai trazer a tese crítica, né? A tese da teoria crítica, que analisa o serviço social de fato relacionado às relações sociais, ao capitalismo, a toda a história. Ele traz outras questões muito importantes aqui também, que é sobre a questão da subalternidade, essa tendência endogenista que há no serviço social. Ele vai trazer alguns debates sobre o praticismo, ele também vai falar, enfim, sobre os campos tradicionais e novas demandas. Eu particularmente, assim, gosto muito desse livro, aprendi muito com esse livro, é um livro didático, mais leve, que, claro, ele não substitui a leitura do livro da Yamamoto e a leitura do livro do Neto. Eu acho que, inclusive, você só vai conseguir entender esse livro mediante essas leituras, tá? Tem que ler primeiro eles para poder ler esse daqui, porque esse é um livro mais assim, é um estilo ensaio, ele é mais leve, eu não tô tirando a densidade dele, mas ele tem uma proposta que não é aprofundar muito, mas é trazer novos elementos, e eu gosto muito desse livro. Esse é um dos meus livros preferidos do serviço social. Voltando agora para a Rainha do Serviço Social, esse livro aqui, Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, certo? É o livro, digamos assim, mais recente de autoria própria da Yamamoto. A Yamamoto, obviamente, já lançou livros depois, mas cuja ela é autora única do livro. Esse é o último dela. E esse livro fez parte do processo dela para obter, né, a vaga de professora, o topo da carreira, né? Você tem que apresentar uma obra. E aí ela apresentou essa obra. Que essa obra, gente, eu acho ela muito boa, tá? Obviamente, Marilda tem livros excelentes, como Serviço Social na Contemporaneidade, Reatualização do Conservadorismo, ela tem vários livros excelentes. Mas eu gosto desse porque, pra mim, ele faz, assim, um compilado de tudo que a Marilda já escreveu e, claro, atualizado, porque aqui ela vai falar das tendências da questão social, inclusive já sinalizando, né, as perspectivas pós-modernas que vão analisar a questão social. Aqui ela vai falar de acumulação flexível, né, e como a acumulação flexível ela muda o Estado, portanto também modifica todas as relações sociais, e se modifica as relações sociais, muda o modo de ser, interfere na questão social, na vida, o que leva a uma banalização do humano, aqui fazendo um resumo muito breve. E também nela vai falar sobre toda essa tese do capital fetiche, que é justamente esse capitalismo financiarizado e como ele impacta o trabalho, a questão social, a vida humana, enfim. Ela também vai trazer uma discussão muito boa, que é essas particularidades da questão social no Brasil. E aí, no terceiro capítulo, ela vai fazer uma análise das teses, das principais teses do serviço social. E aí, ela vai pegar a tese do José Paulo Neto, ela vai pegar a tese da Martinelli, ela vai pegar a tese da Marina Maciel Abreu, e ela vai fazer um diálogo, né, crítico com essas teses. E aí ela vai discordar do José Paulo Neto, por exemplo, mas sempre aquela discordância de forma muito madura, né, de forma muito respeitosa.
E no quarto capítulo, ela vai falar sobre trabalho e vai falar também um pouco sobre... Ela vai trazer alguns dados bem interessantes, que inclusive eu já vi esses dados serem cobrados em concurso, que são, por exemplo, as tendências de pesquisa, quais são as áreas mais pesquisadas, quantos assistentes sociais existem hoje no mercado, a tendência futura, quantos são formados pelo ensino à distância, privado, enfim. É uma obra, para mim, fantástica. Gosto muito de ler essa obra e é uma obra assim que para mim representa toda a maturidade teórica da Marilda Yamamoto. Gosto muito desse livro também. Para finalizar, vou aqui mostrar um lançamento do ano do finalzinho de 2018, na verdade, foi esse lançamento, tá? Foi por volta de dezembro de 2018 esse livro, que é esse aqui, olha. Fundamentos, Serviço Social e seus Fundamentos, Conhecimento e Crítica, certo? Esse livro é da editora Papel Social, todos os outros é da editora Cortez. A editora Papel Social é uma editora nova de serviço social, que vem publicando novos livros e livros interessantes. E esse livro aqui, para mim, é o mais recente que nós temos, né, sobre serviço social. Ele é organizado nada mais, nada menos, por Yolanda Guerra, a Alzíria Maria Batista Leugoi, a Karina Berta Moujo, a Moema Serpa e o José Fernando Siqueira, que é lá da Unesp, né? Nosso querido José Fernando. E ele vai trazer artigos da Yolanda Guerra, vai trazer artigo também da Maria Carmelita Asbeck, vai trazer artigo da Ivanete Simeonato, que ela vai falar sobre as tendências marxistas no serviço social, vai falar sobre cultura profissional e tendências teóricas na atualidade, vai também trazer experiência do grupo temático de serviço social e fundamentos da ABEPS, vai trazer também sobre fundamentos, formação e trabalho profissional. É um livro bem atual. Eu acredito, né, eu arrisco a dizer que esse é um dos livros mais atuais de fundamentos do serviço social e é um livro pouco conhecido, né? É um livro que você vê ainda que ele não teve a visibilidade merecida. Mas estou aqui dizendo que eu adquiri esse livro, né? E pelo que eu li dele, eu gostei bastante, achei bem legal. Eu gosto de ler sobre fundamentos, então eu gostei porque traz, assim, novas análises, né? Vai, claro, dentro da perspectiva que eu defendo, que é a perspectiva crítica do serviço social, e recomendo, né, a leitura desse. A contracapa é da Elaine Berg, e é um livro, assim, que vocês vão encontrar, é um livro que é mais difícil de encontrar, porque a editora Papel Social, ela não é tão, né, digamos assim, enraizada quanto a editora Cortez, mas que vocês encontram no site da editora. E o prefácio também é da Cláudia Mônica Santos, que também é uma querida lá do Rio de Janeiro. Esse livro aqui, para finalizar os nossos livros. Claro, gente, esses livros aqui não esgotam os livros de fundamentos do serviço social que existem. Eu trouxe aqui os que eu considero principais e que merecem a leitura, caso você queira aprofundar sua discussão sobre o tema. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.